Bom dia a todos, sejam bem-vindos aí à nossa conversa com a professora, ainda professora? Ou Eu agora é tô, eu deputada? tô, eu tô afastada, né? Mas eu sou professora, estou deputada por pouco tempo. Professora Janaína, que aliás, para quem não sabe, minha inspiração para, se eu sou estudante de Direito hoje, é graças a ela. Que Então, bom, que bom. te Tá agradecer feliz estudando direito? Tá muito, feliz? me Que bom. encontrei muito, Graças a Deus. e muito obrigado por ter aceitado o convite, fazer essa conversa. E já vamos partir, já vamos começar falando um pouco sobre o coronavírus, né? Sobre a Tá. pandemia que a gente está vivendo. E eu queria que você expusesse sua opinião sobre a atuação ali dos governos estaduais, especialmente o de São Paulo, claro, que você é deputado estadual em São Paulo, do governo federal, e como você vê esse cenário mesmo mundial mesmo, sua perspectiva em relação a isso, o que você acha que se você tem boas experiências acertadas ao redor do mundo, se a gente poderia copiar alguém, se tem algum erro na rota que a gente está tomando, o que a gente poderia corrigir, quem está agindo bem, quem está agindo mal, como a gente pode melhorar a situação que está difícil, né? Tá, bom, vamos por partes. Eu, na faculdade, né, eu ministrava tanto na graduação como na pós-graduação a disciplina bioética. Então, eu fiz muitas bancas com o pessoal da área de saúde e tenho muito interesse nessa seara. Então, quando começou esse problema no mundo, eu já comecei a acompanhar, né? Seja por jornais internacionais, por revistas técnicas da área médica. E eu percebi que a coisa era muito grave e que no Brasil ninguém estava ligando muito para isso, né? Então, por exemplo, eu, se fosse um governador, um presidente, eu teria cancelado o carnaval. Eu sei que a chance de alguém me tirar por causa disso seria grande. Mas, gente, foi muita irresponsabilidade, né? Aqueles blocos lotados, nenhum tipo de orientação, porque o problema já estava acontecendo no mundo. Então, esse é o primeiro ponto. Por outro lado, eu entendo que as autoridades tenham sido resistentes, porque eu estou vendo, né, o grau de despreparo da nossa população, mesmo quando o problema está presente. Então, assim, é muito difícil. Eu não gosto, sabe, Kim, de jogar pedra nas pessoas, né, gratuitamente. Eu sempre me coloco no lugar dessas pessoas. Então, eu seria muito linha dura no enfrentamento dessa doença, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Mesmo com relação ao governador, quando ele foi na Assembleia no dia 12 de março, eu pedi para ele cancelar essas cerimônias que eu já acho inúteis, até fora da época de pandemia, homenagem, sabe? É, premiações. Eu acho que a gente gasta dinheiro público, tempo de trabalho de funcionário público com coisa muito inútil. Em tempo de pandemia, mais ainda. Então, eu pedi para o governador, pelo menos, cancelar essas bobagens, né? E a reação dele foi de que eu estava exagerando, que o problema não era tão grave. Então, assim, eu tenho que assumir publicamente que muito do endurecimento do governador veio de uma exigência minha. Né? Eu falei para ele que era caso dele ser afastado do cargo se ele não tomasse medidas para proteger a população, tá? Então, eu concordo com uma linha mais dura, vamos dizer assim, no enfrentamento dessa doença. Por outro lado, me preocupa a politização do tema, porque virou uma queda de braço entre presidente e governadores, ambos, em certa medida, né, os grupos, né, fazem palanque em cima disso, e eu estou sentindo falta de uma análise inteligente. Né? Eu acho, por exemplo, que já seria possível nós tentarmos abrir os pequenos comércios de rua, entendeu? Porque está tendo muito impacto nos empregos, né? E eu não estou falando de grandes empresas, nem de indústria, estou falando dos empregos mesmo, numa lojinha que vende empadinha, entendeu? Que vende pão de queijo, que vende material escolar. Então, eu acho que já daria para ter uma análise um pouco mais inteligente, né? Do que pode abrir, do que não pode abrir, adotar medidas assim de contenção, mas não de uma maneira tão radical como está acontecendo. Então, eu acho que a politização atrapalha. Agora, o que a gente poderia fazer? Tá? Aí eu falo
como alguém que está estudando isso desde o princípio e como alguém que adoeceu, porque eu peguei o coronavírus, fiquei num estado assim que eu considero grave, né? Tive problema de coagulação, muita falta de ar, fiquei hospitalizada. E eu tenho conversado muito com os médicos na ponta, tá? Não só em São Paulo, no país todo. O que eu estou observando? Que aqueles médicos mais, assim, audaciosos, que começam a tratar o doente já no início dos sintomas, eles estão obtendo mais sucesso e esses doentes, esses pacientes, não estão precisando ser hospitalizados e, se são hospitalizados, não precisam dos tais respiradores, tá? Existem algumas pesquisas internacionais mostrando que quando o paciente vai para o respirador, em 88% dos casos, ele vem a óbito. Então, assim, nós estamos desesperados atrás de respiradores, gastando um dinheiro, né, de uma maneira desenfreada atrás desses respiradores, vou falar sobre isso também, sendo que já existem protocolos de tratamento com medicação acessível, de preço acessível, que poderia evitar essa necessidade tão avassaladora dos tais respiradores, tá? Eu fiz um ofício para o ministro da Saúde, um para o secretário de Estado da Saúde, um para o secretário municipal da Saúde, contando o meu caso, falando dos medicamentos que eu recebi, que eu não precisei ir para respirador, apontando que existem várias pesquisas nesse sentido, em torno, por exemplo, da utilização de antibióticos logo no princípio, de anticoagulantes também, porque essa doença ela atinge muito vários órgãos, ela causa pequenas tromboses. Então, assim, eu acho que se houvesse um pouco mais de inteligência, né, no abordagem dessa situação, nós poderíamos minorar, né, os resultados danosos, os riscos e assim por diante. Então, essa é uma primeira preocupação com a situação em si. A segunda preocupação, que é sempre muito nossa, é com desvios de dinheiro público, né, peculato, corrupção, fraudes e assim por diante. Quando o projeto de calamidade pública chegou na Assembleia, na verdade, nós recebemos 3 projetos. Um do governo do Estado, um da capital do Estado e o outro geral para os vários municípios que não a capital. O decreto para os vários municípios veio muito detalhado, né, colocando obrigações, colocando restrições. O decreto para o Estado e para a capital é uma verdadeira carta branca. Né? A Assembleia declara aqui calamidade pública, ponto. Eu falei, eu não voto sim um negócio desse, eu não voto sim. Porque, assim, amanhã vai acontecer um monte de absurdo e vão ver que eu aprovei, né? Hoje já tem deputados arrependidos de terem votado sim. Eu votei não. Né? O PT fez um discurso que eu estava contra o povo, que eu não reconhecia a calamidade pública. Eu falei, amigo, esse tipo de não cola em mim. Entendeu? Basta ver que eu fui a primeira que cobrei o governador para tomar medidas duras. Eu estou falando isso muito antes das pessoas acreditarem que existia coronavírus. Agora, dar carta branca para gasto absurdo, eu não dou. E a gente já está vendo o resultado, né? Compra de radares sem licitação, que não tem nada a ver com doença, aí tem que cancelar, né? Compra de respiradores a um preço absurdo, que agora nem entregar, a China vai entregar, e aí fica aquela dúvida, né? Foi incapacidade, tem um acerto aí, esses respiradores nunca existiram, né? Agora aventais comprados por uma pessoa que tem uma pequena empresa, sem nenhum demérito, né? Na sua própria casa, mas como é que essa pessoa vende 11 milhões de reais para o estado de São Paulo? Então, assim, desculpa, gente, não dá. Então, além da preocupação com a saúde, que é fidedigna, é real, o problema existe, ninguém criou o coronavírus para derrubar o presidente. Além da preocupação com a saúde, que é uma necessidade, nós temos a preocupação com as práticas, né, enraizadas nesse país, de que qualquer calamidade é aproveitada para se roubar, né? De maneira genérica, é isso que está acontecendo. Então, acho que essa é a primeira perspectiva. Com relação ao presidente, Kim, eu convivo com petistas, eu convivo com bolsonaristas, eu convivo com pessoas que odeiam política, pessoas que a gente olha e pode colocar à direita, à esquerda. O que eu posso te dizer? Nesses vários espectros,
tem quem ache que tem que fazer isolamento total, tem quem ache que não é para tanto, tá? Então, essa questão do isolar, não isolar, na sociedade, ela não está tão linkada com política. Pelo menos eu tenho percebido isso, tá? Então, assim, por que eu disse isso? Eu respeito que o presidente questione a necessidade de um eventual lockdown, questione a eficácia desse isolamento, né? Eu entendo, eu respeito. Eu tenho uma abordagem mais radical, mas eu respeito que ele pense diferente. Eu acho que é saudável que ele levante o debate, sabe, para que a gente tenha várias visões. Então, não acho que ele tem que fechar os olhos e negar o que ele pensa. Não é isso não é democrático. O que me incomoda é o comportamento agressivo, reiteradamente irresponsável, né? O exemplo ruim que ele dá. Então, por exemplo, ele chegar... Eu sei que ontem o que ele fez, né, de levar os empresários no Supremo foi super polêmico, questionável. Alguns entenderam como uma ameaça velada. Eu que sou meio, assim, espontânea, né? Eu entendo que ele pode ter essa natureza mais espontânea, quis mostrar o que as pessoas estão falando. Ok, né? Até um ato tão estranho como foi o de ontem, eu respeito, né? Pode ser estilo pessoal. Mas não tem justificativa fazer um churrasco com 30 pessoas e ficar fazendo graça, entendeu? Então, assim, esse tipo de atitude eu vejo como absolutamente desrespeitosa para com as vítimas, as famílias das vítimas, as autoridades que, certas ou erradas, estão tentando fazer alguma coisa. Então, o que me incomoda nele não é que ele tem pensamentos até radicais nessa seara, é que o comportamento dele é um comportamento de absurdo desrespeito, entendeu? É nesse sentido que eu questiono. E é nesse sentido que eu já venho dizendo há um bom tempo que a atuação dele e do grupo que dá suporte a ele só serve à esquerda. Porque quando as pessoas mais esclarecidas, né, olham e falam, peraí, esse conjunto de absurdos, né, esse exemplo vivo de ignorância, isso é a direita? Então, assim, quem é que vai querer defender a direita diante das barbaridades que o presidente e a turma dele estão fazendo? Compreende? Então, assim, isso que está acontecendo no nosso país só serve à esquerda, sabe? E me incomoda muito, porque, assim, nós trabalhamos muito, eu na parte jurídica, com a petição, com a realização das audiências, com o massacre pessoal que eu sofri, de ameaças, de perseguições. Vocês que foram para as ruas organizando as manifestações, apoiando o pedido, retirando o próprio pedido, sabe? A gente trabalhou muito para conseguir tirar o PT, que era uma quadrilha, ninguém nega isso, só eles próprios, e abrir caminho para esse pessoal chegar ao poder, para esse pessoal destruir o nosso trabalho, né? Achincalhar o nome da direita e perseguir os verdadeiros liberais, entendeu? Porque o que eles fazem não tem nada a ver com liberalismo, absolutamente nada a ver, sabe? Então, assim, eu ando muito preocupada com esse cenário. Na Assembleia, a gente tem debatido isso no plenário virtual, né? E o pessoal fica falando, não, porque ele tem a ver com Hitler. Não tem nada a ver com Hitler. Nós estamos presenciando uma atitude stalinista, entendeu? Foi Stalin que, quando chegou no poder, começou a perseguir todas aquelas pessoas, concordemos ou não com elas, que tinham alguma consistência, né? E que, de certa maneira, abriram um caminho para ele chegar no poder. Então, é um comportamento stalinista, isso tem que ser dito, né? Então, assim, eu sinto que o pessoal da esquerda estava, assim, na expectativa que, por exemplo, lá de mim, tá? Não vou falar nós, de que eu me aliasse a eles para, vamos dizer assim, derrubar o autoritário do momento. Só que eu não vou cair nessa cilada, entendeu? Eu não vou dizer, olha, é um absurdo que ele está fazendo, os outros eram melhores. Não, só são estilos diferentes, né? Os petistas eram tão
ou mais ditatoriais, só que eles eram sofisticados. E o bolsonarismo é grotesco, entendeu? É grotesco, tanto é que é visível, é flagrante. Mas eles não são piores do que o que estava aí. E não podemos esquecer dos bilhões que foram desviados. Então, assim, eu vou seguir criticando o que está acontecendo, porque é impossível, né, ficar calado, mas eu não vou esquecer do que aconteceu. Então, assim, que fique muito claro isso. Mas vamos lá. E é uma coisa que é parte para o pessoal, né? São ataques que não é uma divergência de ideias que é colocada ali pela militância bolsonarista, é mesmo uma tentativa de te destruir, né? Uma tentativa de te anular completamente no debate público, como se você não fosse legítimo, ou como se você tivesse algum desvio de caráter só porque você criticou o presidente, né? Não, e outra, eu acho que eles não têm condições de debater, talvez seja isso, entendeu? Eu acho que eles partem para esse ataque raso porque eles não têm consistência, né? Eles não têm condições de sentar e encarar um debate. Aí é necessário, né, xingar, entendeu? De sei lá o quê. Porque, assim, é tão irracional o que está acontecendo. Como é que pode dizer que uma pessoa como eu, que lutei contra o PT, que a vida inteira, né, passei, comi o pão de Aguamaçô dentro da universidade pública, mantendo os meus princípios, sacrificando carreira, que eu sou esquerdista, né, que eu sou psolista, né? Então, assim, é tão irracional que só realmente alguém sem nenhuma consistência para poder fazer esse discurso, entendeu? Infelizmente. E aí, o que tem me chamado muito a atenção é que eles agridem mais, perseguem mais, ofendem mais quem é de direita. Eu não os vejo confrontando tanto quem é de esquerda, entendeu? E isso me chama muito atenção. Por quê? Por que fazer uma eleição toda com uma pauta liberal na economia e quando você vai ver, todas as ações são contra essa pauta liberal? Então, às vezes, eu acho assim, sabe, que eu fui usada, que o Guedes foi e está sendo usado, que o Moro foi usado para passar uma imagem, né, de algo que nunca fui, sabe? Seja a imagem do combate à corrupção, seja a imagem da pauta liberal na economia, né? Mas aí são reflexões altas que eu ainda não cheguei a uma conclusão, entendeu? Ainda estou observando o cenário. Eu penso mesmo também, né? Exatamente o que você falou. A militância e os deputados, enfim, o núcleo duro ali do Bolsonaro e as franjas, digamos assim, que fazem um enfrentamento para ele nas redes sociais, se focam muito mais em criticar, é como você colocou, né? A preocupação do Stalin era muito mais com aqueles do próprio campo dele, do próprio grupo dele, que representavam alguma ameaça, seja por uma divergência de pensamento, seja por estar no projeto desde o início e depois ter se tornado crítico, do que com os próprios opositores do regime dele, né? Para mim parece uma tentativa de ter uma hegemonia na direita, né? De tornar o bolsonarismo um sinônimo de direita, né? De um sinônimo de conservadorismo, como se qualquer coisa fora daquilo fosse algo de esquerda, ou qualquer coisa que não fosse direita, né? Mas uma coisa que tem me incomodado muito... Na minha cabeça, até... Eu sei que é absurdo, sabe? Se eles não foram plantados pela esquerda. Porque, assim, isso está matando a direita. E se você for olhar as pautas são estatizantes, corporativistas, de crescimento do Estado, não o contrário. Ele fala uma coisa e vai lá e faz outra. Entende? Exatamente. Então, assim, parece que foram plantados. É assustador. E tem dois pontos que eu queria que você comentasse, que uma coisa que a gente combateu muito no segundo mandato do governo Dilma era justamente a aliança que ela tinha com o Centrão e a dificuldade que o Centrão impunha para a derrota da Dilma. Você deve se lembrar que o rito do impeachment foi modificado no Senado justamente para dar mais poder para o Renan Calheiros, que era dilmista e etc. E o Bolsonaro, que sempre lutou contra tudo isso, né, com o nosso apoio, aliás, agora, basicamente, está fazendo exatamente a mesma coisa, né, entregando ali cargos-chave, milhões de reais, para o mesmo núcleo político que fez a sustentação da Dilma, do FHC, do Temer, do Lula. Tem uma coisa que me chamou muito a atenção,
Não estou falando mal da pessoa, acho que se a pessoa pode até confirmar, não estou mentindo. Eu li esses dias que o deputado Silvio Costa, lá do Pernambuco, estaria apoiando o presidente e, eventualmente, até negociando ou conversando para ele ou um parceiro dele participar do governo, tá? O deputado Silvio Costa foi alguém que me marcou muito. Por quê? Quando eu cheguei na Câmara para defender a denúncia, né, porque houve duas audiências, uma na Câmara e uma no Senado, quando digo eu ouvida, né? E teve um momento ali que era um empurra-empurra, era jornalista, eu não conseguia nem andar, me levaram para uma sala. Quando eu entro nessa sala na Câmara, o deputado Silvio Costa, é Silvio Costa, não é o nome dele, que é de Pernambuco? Eu acho que eu não estou errando. É um senhor muito falante, muito simpático, estava lá, né, fumando, e aí eu sou alérgico, eu falei, eu tenho que mudar de sala. Ele falou, não, doutora, vamos conversar. Falou que era de Pernambuco, eu falei que meus avós também eram de lá. Aí ele começou, doutora, por que a senhora está fazendo isso com uma mulher que nem a presidente Dilma? Mas ele fez uma defesa, entendeu? Aí eu virei para ele e falei, ô, deputado, o senhor fala muito bem, né? Nós temos raízes no Nordeste, mas é o seguinte, eu penso diferente do senhor, não vamos estragar essa amizade que se inicia hoje, porque, na verdade, foi a única vez que eu conversei com ele. Falei, o senhor guarde o que o senhor pensa para o senhor, eu vou guardar para mim, vou fazer minha exposição. Se eu conseguir convencer o senhor vota, né, a favor da denúncia, senão eu vou respeitar. Democracia é isso. Mas por que me marcou? Porque foi um dos homens que mais defendeu a presidente. Ele defendeu muito mais do que os petistas, né? Porque os petistas faziam ironia, me perseguiram, me agrediram, me ofenderam, mas eles não defendiam muito, não, sabe? Eu acho até que eles não gostavam tanto assim dela, né? O Silvio Costa e a Cátia Abreu, né, na Câmara Silvio Costa, no Senado a Cátia Abreu, foram os parlamentares que mais defenderam a presidente. Né? A Cátia Abreu era uma paixão pela presidente, literalmente. Então, assim, quando eu vejo o Silvio Costa se aproximando de Bolsonaro, né, só vem reforçar um pouco da minha teoria, sabe? De que esse povo todo está aí para acabar com a verdadeira direita, com o verdadeiro liberalismo, né, com a verdadeira, vamos dizer assim, libertação do Brasil, dessas amarras todas que nos seguram para trás, entendeu? A questão do presidente, né, ter de alguma maneira, vamos dizer assim, soltado, alargado, flexibilizado a tal luta contra a corrupção, ela já se inicia no início do mandato, quando vem à tona os fatos em torno do Flávio Bolsonaro, do senador Flávio Bolsonaro. E aí, aquelas várias medidas dúbias, né? É a favor do pacote anticrime, é contra o pacote anticrime. É a favor do COAF ficar com o Moro, é contra o COAF ficar com o Moro. O presidente nunca é muito claro, né? Para dizer o que ele pensa, o que ele não pensa, o que ele quer, o que ele não quer, o que ele defende ou deixa de defender. E isso gera uma instabilidade muito grande. Né? Essa dubiedade do presidente tem me preocupado mais do que tudo, Kim, sabe? Você é testemunha do que eles fizeram no orçamento, né? Do que eles fizeram com aquele PL 51, se eu não me engano, que depois gerou o veto 52, quando ele dá, né, o poder para o relator administrar uma verba muito grande. E depois ainda faz um discurso público falando que estava sofrendo golpe, né, quando o projeto era dele. Mas, Kim, o que assusta é isso. Ele poderia tomar essa medida, não tomar essa medida. Ok, né? Você pode concordar ou discordar, ele tem uma posição, mas ele adota comportamentos dúbios. Ele faz uma coisa, fala outra, ele entrega o poder para a Câmara deliberadamente, grita para a população que a Câmara está querendo derrubá-lo. Então, assim, isso gera uma instabilidade enorme. A questão é a seguinte: poucas pessoas conseguem perceber, porque para eu chegar a essa conclusão, eu tive que entrar no sistema da Câmara, levantar todo o histórico do andamento dos projetos, mostrar que o Eduardo Bolsonaro vinha votando contra, entre aspas, o pai. Aí eu falei, bom, das duas, uma. Ou o Eduardo quer derrubar o pai, né? Está votando contra o que o pai está falando para a população, ou o pai está dando comando para votar sim, e ele está enganando o povo.
Então, assim, essa dubiedade gera uma instabilidade que prejudica o país em todas as searas, em especial na seara econômica, porque quem é que vai confiar no país assim? Em que, aliás, a gente teve agora a polêmica aí do Plano Mansueto, não sei se você acompanhou, mas o próprio Paulo Guedes, né, vai lá no Senado e conversa com os senadores para ter o congelamento, né, do salário dos servidores, para compensar o socorro aos estados e os municípios. E na Câmara dos Deputados, o líder do Bolsonaro, né, o Major Vitor Hugo, aprova um destaque para modificar completamente o texto e livrar 70% dos servidores do congelamento. E aí, quando o antagonista foi perguntar para o Major Vitor Hugo por que ele fez aquilo, né, já que não era a recomendação do Ministério da Economia, ele falou: não, eu sou líder do governo, não sou líder do ministério. Quem me mandou fazer isso foi o Bolsonaro. Então, você fica sem entender, né? Mas é porque é isso, ele não assume o que ele faz, ele não assume o que ele fala, né? É só notar como é que ele faz para demitir uma pessoa. Kim, você já deve ter precisado afastar algum assessor seu do gabinete. Infelizmente, às vezes a gente é amigo de uma pessoa, conhece o trabalho de uma pessoa, respeita essa pessoa, mas para trabalhar junto no dia a dia é insuportável. Então, assim, não é? E aí, o que você faz? Você senta com a pessoa, explica a situação, dá um tempo para a pessoa eventualmente se organizar e afasta. Né? Isso faz parte da vida profissional. Não necessariamente no campo público, pode ser no privado. Agora, o que ele faz? Ele não consegue sentar com o ser humano que ele convidou para compor o governo e dizer: olha, meu amigo, minha amiga, a gente tentou, infelizmente tem essa divergência, eu não vou conseguir conviver, né, com essa disparidade de pensamento, ou não gostei daquela tua ação, daquela tua frase. Ele não consegue fazer isso, que é o certo. Ele começa a dar sinais para que a pessoa seja queimada nas redes, ele começa a dar declarações ambíguas, né? Ele aniquila com o emocional daquela pessoa, entendeu? E aí a pessoa não aguenta e sai. Ou é saída. Porque muitas das demissões que ocorreram, ninguém nem sabe como aconteceram, entendeu? Isso aí foram N vezes, né? Eu lembro aqui, com pesar da situação do falecido Luciano, que Deus o guarde e tenha, e foram N vezes, entendeu? O Moro, acho que teve o Mandetta, teve o Moro, agora tentou fazer com a Regina Duarte, né? Que de certa forma, né, eu sei que ela está sendo muito criticada, mas acho que foi habilidosa, entendeu? Ela está castigando o governo ficando. É verdade, né? Assim, qualquer pessoa que comece a sofrer essa queimação, o castigo maior que ela pode dar para o presidente é ficar, entendeu? Mas, Claro. assim, eu compreendo que as pessoas não aguentem, porque eles fazem um assédio moral. Peraí, acho que entrou aqui uma ligação, atrapalhou, perdão. Eles fazem um assédio moral, né, que é insuportável, entendeu? É insuportável. Você está lá trabalhando, daqui a pouco sai um diário que alguém, um subordinado seu, foi admitido, foi demitido, um demitido foi readmitido, ninguém entende direito como é que aquilo aconteceu. Então, assim, ele fala muito de militarismo, de hierarquia, mas ele não respeita, porque a hierarquia é para cima e também é para baixo, né? Só, eu acho que tem alguma coisa tampando o seu microfone aí, não sei se está no celular. Vê se melhorou. Melhorou? Ah, agora sim. Abaixou para mim também. Quer que eu entre de novo? Quer que eu conecte de novo? Pode ser, pode ser. Tá, eu vou entrar de novo. Esperar então a professora Janaína retornar aí para a gente ver se conserta, ver se soluciona aí o áudio. Estou acompanhando os comentários aqui, então conforme vocês forem falando. Melhorou? Ah, agora sim, tá ótimo. Então vamos lá. Pronto, agora
Pergunta aí que eu não me lembro mais. Uma coisa que é uma preocupação minha, né? Você colocou, e eu tenho a avaliação de que a gente trabalhou durante todo o processo de impeachment e, de certa maneira, mesmo não tendo participado ativamente do processo de impeachment, né? O Bolsonaro, ele estava, basicamente, na época do impeachment, você lembra, não estava sentando, fazendo reunião ou realmente trabalhando para o impeachment, ele estava fazendo campanha, né? Estava viajando o país. Mas, de certo modo, ele foi o maior beneficiário desse processo, né? Eu acho que esse processo histórico acabou culminando na eleição dele e ele acabou se aproveitando isso de certa maneira. Só que eu não vejo também nenhuma alternativa liberal, nenhuma alternativa conservadora com viabilidade eleitoral para 2022. Né? E eu queria saber o que você pensa sobre isso, né? Sobre essa necessidade da gente construir uma alternativa que efetivamente represente os nossos valores. Né? Não, que a necessidade existe, existe. Mas eu, particularmente, tenho uma preocupação muito grande, sabe, Kim, da gente. Estou meio torta aqui. Da gente antecipar esse debate. Eu acho que muito da desgraça que o Brasil vive decorre da pessoa ser eleita, assumir um cargo e já estar com a cabeça na próxima eleição, né? Seja porque ela vai trabalhar pensando naquilo, seja porque, infelizmente, muitos vão começar a arrumar esquemas para fazer caixa de campanha. Então, eu acho que parte da nossa desgraça, nem gosto de falar esse nome, está aí, sabe? Então, eu acho que é importante a gente sair desse vício de discutir o futuro. Nós estamos em 2020, sabe? O que a gente pode fazer neste momento? Porque o grande erro do presidente, que durante a campanha, e isso ele falou para mim, não foi que eu li na imprensa, ele disse que ia mudar o sistema, que ele não gostava da reeleição e que ele ia entrar e ia acabar com isso. Ele não só não fez o que disse, como assim que ele assumiu, ele já se lançou candidato a 22. Quando ele se lança candidato a 22, imediatamente Dória e Witzel também se lançam, né? Atitudes equivocadas de todas as partes, mas o primeiro a fazer isso foi o presidente. Tanto é que, assim, é tão triste, com todos os problemas que nós estamos vivenciando, quando ele vai argumentar, né, que estão perseguindo, que querem derrubá-lo, ele já fala em 22. Não, eu quero ver. Então, sim, ele está vivendo numa bolha mesmo. E ele está iludido com 22. Ele deveria estar preocupado em conseguir terminar este mandato. Né? Porque, diante de tanta confusão, será quase um milagre ele terminar esse mandato. Né? A sorte que ele tem é isso que você disse. A gente não tem alternativa. Né? A sorte que você tem, que ele tem, é que, infelizmente, né, eu sei que você faz parte do Congresso, e eu falo isso com respeito, sem generalizações, o Congresso está sem legitimidade, o Supremo está sem legitimidade, né? Com esse comportamento, assim, também esquisito, desculpa eu falar, né? As próprias Forças Armadas estão um pouco sem legitimidade, porque está estranho o que está acontecendo, entendeu? Então, as pessoas dizem assim, vai tirar o Bolsonaro para deixar quem? Sabe? Ninguém sabe muito bem o que o Mourão pensa, né? Eu acho que ele precisaria se expor um pouco mais. Por outro lado, quando ele se expõe também, o presidente entra naquela maluquice, né, do golpe, que o Mourão quer tomar o lugar dele. Então, assim, é uma insegurança muito grande que a gente está vivenciando. Ele, se é verdade, né, que ele gosta tanto do país, eu duvido muito, mas se é verdade, ele deveria se esforçar para trazer um pouco de estabilidade, né, para esta gestão, com o intuito de terminar esta gestão, né, de maneira respeitosa, talvez resgatar aí todo o tempo perdido, entendeu? O que os brasileiros querem, ele fala, não, que querem me derrubar. Pelo amor de Deus, não é isso. O que a gente quer é que ele dê certo. Agora, com os sinais que ele está dando, infelizmente parece impossível, né? Então, é uma questão, assim, de racionalidade. Eu não quero falar de 22, Kim, porque eu acho que isso é um vício ruim na vida política nacional. Eu concordo com a sua avaliação do início,
do presidente ter prometido, né, ter mandado um projeto de reforma política para acabar com reeleição e logo depois se lançar para o 22, né? Porque é justamente quando você antecipa tanto assim o processo eleitoral que você causa divisão, porque você acabou de sair de uma eleição, né? Você está consolidado ali para governar. É justamente no momento de governar que você deveria fazer os esforços para unir todo mundo para o projeto de país ali que saiu vitorioso nas urnas, né? E a partir do momento que você antecipa o debate, aí cada um vai para o seu caminho, né? Aí cada um tem sua própria candidatura, aí cada um tem o seu próprio interesse, e esse interesse eleitoral acaba contaminando completamente o Congresso e o próprio governo, né? Então, eu acho que é realmente complicado e grave o fato, porque se ele tivesse mandado o projeto já vedando reeleição, isso facilitaria muito o governo, né? Porque já o Congresso, partidos políticos, qualquer apoio, qualquer medida que debatessem, ou que aprovassem, ou que rejeitassem do governo, não seria pensando em beneficiar ou prejudicar a eventual eleição ou reeleição dele, né, em 2022. Seria efetivamente no mérito da proposta que estava debatendo, seria se preocupando com aqui e com agora, né? Agora, eu acho que eles estão muito iludidos, porque nós temos 53 milhões de votos. A maioria desses votos, né, de pessoas moderadas, sabe? De pessoas que não concordam com os absurdos da esquerda, seja na roubalheira, seja nas perseguições, né? Mas que também, até por não vai concordar com a maluquice da direita, entendeu? Ou daqueles que se dizem de direita, porque eu tenho dúvidas. Eu tenho sérias dúvidas. Então, eles acham o quê? A maioria das pessoas que votou neles, hoje, se a eleição fosse hoje, já não votaria, entendeu? Na melhor das hipóteses, não faria. Então, assim, eles estão iludidos, né? Eles estão muito iludidos. E quando a gente fala, não é para criticar, não é para derrubar, é para tentar fazer com que eles se ajustem. Eles estão fazendo, eu avisei na convenção do PSL. Falei, gente, é impossível governar com essa cabeça. Entendeu? Eles estão conseguindo fazer mais, assim, radicalizar, fazer mais gueto, vamos dizer, do que o próprio PT fez. Né? Eles estão fazendo um gueto, né, mais restritivo do que o próprio PT fez. Isso aí não dá futuro para ninguém. Né? E outra, essa mania do presidente, todo final de semana, inventar um ato e falar nas Forças Armadas, está gerando ainda, além de tudo, um medo. As pessoas estão com medo. Aliás, antes da gente comentar esse ponto das Forças Armadas, Janaína, acho que deu mais um problema no áudio aí. Eu vou sair e vou entrar de novo, peraí. Enquanto a Janaína volta aí, metralhem o like aí, se inscrevam no canal, divulgar essa live, vou deixar gravado no canal aí para quem quiser acompanhar desde o início, para quem entrou agora. Pronto. Aí, agora sim. Agora, aproveitando que você citou, o que você acha dessa participação dele naquele ato lá do Exército, muita gente pedindo o AI-5, fechamento do Congresso, fechamento do Supremo, ele, ao mesmo tempo, é o que você falou, né, ele dá sinais dúbios, ao mesmo tempo que ele participa da manifestação, ele fala em Constituição, fala em democracia, fala em liberdade, mas ele está participando de uma manifestação que está pedindo um golpe, né? Por exemplo, sempre houve esses grupos, né? Sempre houve. Sim, e eu, até por ser muito democrática, eu acho que até os antidemocráticos têm que ter espaço. Nunca fui partidária de coibir, de prender, nada disso. Mas, por exemplo, enquanto eu estava tocando o processo de impeachment, eu era procurada por vários grupos de manifestantes, querendo, né, apoiar, querendo entrevistar, querendo gravar vídeo. E eu lembro de uma oportunidade que foi um grupo me entrevistar, e aí quando eu vi, né, a chamada, era a pró-intervenção. Eu falei, gente, com essa chamada eu não vou dar entrevista. Mas por que a senhora é contra? Eu falei, não, eu defendo que vocês têm direito de defender o que vocês quiserem. Só que quando eu apareço num vídeo com essa chamada, eu estou, de alguma maneira, corroborando. Então, se vocês fizerem uma outra chamada, eu participo da entrevista com vocês. Disso aí, não. Por que eu estou trazendo esse exemplo?
Porque as pessoas estarem com as suas placas numa manifestação, pedindo isso, pedindo aquilo, ok. Quando o presidente vai, e assim, essas pessoas não estavam na porta do palácio e o presidente saiu e acabou, né, entrando. Não. Essas pessoas estavam na porta do QG e o presidente teve que se deslocar até lá. Então, houve um ato positivo, vamos dizer assim, do presidente ao encontro, né, desses pleitos. É simbólico, é muito simbólico. Eu não estou nem falando do fato dele ter feito isso em meio à pandemia, durante todas as orientações para evitar manifestações, aglomerados, não estou nem fazendo essa análise, que já seria problemática. Estou dizendo o seguinte, ele foi ao encontro dessas pessoas sabidamente intervencionistas em frente ao QG. Pois bem, fez isso, sei lá, tem 15 dias. Quando é agora, acho que no dia seguinte das pessoas terem ido na porta do ministro Alexandre de Moraes, né, xingar o ministro de esquerdista, o ministro Alexandre de Moraes, eu acho que é o mais à direita que tem no Supremo, né? Aliás, um dos poucos. E eles chamando o homem de esquerdista na porta, de comunista, né? Mas tudo bem. No dia seguinte, o presidente vai de novo para uma manifestação, dessa vez não em frente ao QG, e diz assim, que ele está com o povo, as Forças Armadas estão com o povo, as Forças Armadas estão com ele, e ele não vai admitir mais interferência, né? Pode ser mais uma bolsonarice, pode ser tudo. Só que assim, ele tem que entender que ele é uma instituição. Ele não é mais um deputado temático. Isso ele então, não querer aceitar, e não querer entender, e não agir, não ter postura nesse sentido, né? Então, assim, o que está acontecendo? As pessoas estão com medo. Aí você fica pensando, será que é isso que ele quer? Colocar medo nas pessoas? Entendeu? E por mais que você confie nas Forças Armadas, e eu confio, tá? Eu confio mesmo, eu tenho uma visão completamente diferente dos meus amigos de USP com relação às Forças Armadas, entendo que são de Estado, eu confio mesmo. Mas por mais que você confie, muitas vezes o silêncio e, em certa medida, o comportamento dos ministros militares, em alguns momentos gera dúvida, sabe? Você fala, poxa, mas está demais, né? E aí você vê alguns movimentos dos ministros militares, vamos dizer assim, entre aspas, tá? Para enquadrar aqueles ministros que não respeitam o presidente, né? Vai conversar com o Moro, vai conversar com o Van Traub, que agora está nervoso com a história da aproximação com o Centrão, vai conversar... Mas a única pessoa que eles têm que enquadrar é o presidente. Eu acho assim, eles têm que enquadrar o presidente. E com isso eu não estou falando de golpe, que me acusaram de falar que eu queria que o Exército desse um golpe no Bolsonaro. Eu falei, não, mas ele tem que ser chamado à realidade, entendeu? Ele não pode fazer esses comentários. E quem é que tem que fazer esse chamado? São os próprios militares. Porque, assim, se eles não tomarem uma postura um pouco mais dura, eles serão desmoralizados. A não ser que haja um respaldo deles a esse comportamento, que eu quero crer que não há. Não sei se ficou claro. Ficou claro? Sim. Eu duvido muito que haja, né? Porque os militares acho que sempre representaram uma ala mais sensata do governo, né? Não aquela ala do Carlos Bolsonaro, de assassinato de reputação, né? De radicalização do discurso, né? Uma ala mais técnica, mais trazer mesmo ele para a sensatez. Mas, ao mesmo tempo, cada vez mais me parece que o Bolsonaro é um cara que, principalmente depois que se elegeu presidente da República, não está mais disposto a escutar, né? Ele não quer ser corrigido, ele não quer... ele não está preocupado, o principal foco dele não é fazer o certo, né? É mostrar a própria autoridade, o foco é no próprio projeto, nos interesses pessoais, não sei, não me parece mais que ele está preocupado em corrigir os rumos do governo, né? Parece não, sim, mas aí quem está do lado tem que agir como que é uma criança, né? Então você tem que agir como se age com uma criança que perdeu a noção, entendeu? Então é o seguinte, filha, é isso aqui. Ou você se enquadra, ou a gente vai te deixar.
né? No caso de um filho, você não pode deixar, mas no caso de um presidente de 64 anos, acho que fez 65, pode, entendeu? E assim, se os militares saem, ele não tem como se sustentar. Né? Eu estou achando que ele vai queimar o Guedes. Quero crer que não. Eu realmente gosto muito da linha do ministro Guedes. Entendo que é um homem forte, é um homem que tem, assim, essa coisa do academicismo, entendeu? Ele tem uma teoria que ele quer pôr em prática. Né? Isso tem muita força. Então, ele vai engolir todos os sapos possíveis e imagináveis para colocar em prática uma teoria. Ele é um acadêmico. Né? Então, assim, eu conheci um pouco na campanha, eu tenho muito respeito por ele. Mas eu estou achando que o presidente vai queimar o Guedes. Né? Talvez demore um pouco mais, tenha um pouco mais de dificuldade, porque o Guedes é inteligente, sabe lidar com o presidente, mas eu acho que ele vai queimar. Então, assim, saiu o Moro, saiu todo esse pessoal, talvez venha a sair o Guedes, quero crer que não. Só quem vai dar sustentação é a ala militar, entendeu? Essa ala militar vai se permitir ser usada nesse tipo de manifestação esdrúxula, que todo fim de semana acontece, a gente não pergunta mais, né, se o presidente vai aprontar alguma. A gente pergunta o que é que ele vai aprontar hoje. Entendeu? Né? A gente ri, e ele é uma pessoa carismática, eu até gosto dele, não nego, entendeu? A gente ri, mas assim, o país não está aguentando, sabe? E desculpa, tem que pensar no país. Eu falei isso para ele lá na convenção. Eu nunca enganei o presidente. O pessoal fala que eu sou traidora. Mentira. Tudo que eu falei, sempre falei na cara do presidente. Quando ele me convidou a ser vice, eu fui lá na convenção e falei tudo. Falei outras vezes pessoalmente, olhando no olho dele. Então, assim, o meu compromisso sempre foi e é com o país. E esse comportamento dele está prejudicando muito o país. Demais, não está dando. É exatamente isso. E eu acredito que o processo de fritura do Paulo Guedes já tenha começado, tanto por isso que a gente viu aí do Plano Mansueto, antes naquele lançamento do Plano Pro Brasil, né, de 210 bilhões de reais em gasto público para tentar retomar o crescimento do país. Isso é o PAC, né? Isso é o programa da Dilma, nova matriz econômica. E até, aliás, aproveitando, fazendo um gancho com outro assunto, para mim, o que sinaliza também esse esvaziamento do Guedes é que no depoimento do Moro, né, naquela reunião que ele pede a gravação, né, para que o Bolsonaro entregue essa gravação, ele diz que na gravação, né, uma das falas do Bolsonaro é: nenhum ministro meu mais tem carta branca, né, eu vou interferir em todos os ministérios, né, essa seria uma das afirmações do Bolsonaro. E aproveitando que falei agora da gravação, por que você acha que tem tanta resistência assim? Aliás, você que é professor de direito penal, para mim, um mero estudante, me pareceu meio esquisito a AGU fazer um pedido: olha, reconsidera esse pedido para eu entregar essa prova aqui. Aí depois, olha, reconsidera eu entregar a prova inteira. Talvez eu possa pegar um pedaço da prova. Para mim, me parece meio estranho isso daí. Eu queria que eu tenho um respeito muito grande pelo novo AGU. É professor lá na faculdade, né, na São Francisco, é um bom professor, uma pessoa que, assim, não sei de nada que desabone. Então, assim, eu imagino que ele esteja numa situação difícil. Eu não acho que ele esteja querendo esconder nada, para ser bem sincera, entendeu? Mas é difícil trabalhar com o presidente, sabe? O presidente é mimado. Então, ele encana com umas coisas, e quem trabalha com ele tem que tentar fazer a vontade dele. Eu não queria estar na pele do AGU, sendo bem honesta, né? Eu não acho que haja crimes nessa reunião, porque, assim, o Moro prestou um depoimento, ele estava na reunião, ele teria narrado, sabe? E no depoimento do Moro, crime mesmo, não tem, né? Você tem impropriedade, você pode ter um caminho, mas não tem crime mesmo. Então, o que eu penso? É óbvio que o ideal é uma prova ser entregue por inteiro, até para eventualmente poder ser periciada, para avaliar se houve alterações. É um pouco da discussão também na Lava Jato. Se você lembrar, os policiais faziam a degravação, né, e entregavam o que eles compreendiam como sendo interessante para as investigações. E o Moro sempre acolheu isso como prova. A defesa sempre alegou que isso gerava nulidade. Então, agora é um pouco o caminho inverso, né?
vamos dizer assim, a defesa quer entregar a parte que foi mencionada, e o Moro quer na íntegra. Então, você tem argumentos para os dois lados, tem que ser justa. Vamos imaginar que haja crime, haja. O princípio básico do direito penal é que ninguém é obrigado a fazer prova contra si próprio. Então, não poderia a AGU se negar a entregar? Está compreendendo? Então, assim, é bem mais complexo do que parece, tá? Eu, olhando como, entre aspas, juíza da causa, que solução eu daria? Peço a prova inteira, tá? Para garantir a integridade dessa prova, mas garanto sigilo sobre a prova. Porque pode ser que haja lá assuntos de Estado que digam respeito, por exemplo, à segurança nacional, que podem precisar estar sob sigilo. Porque eu sou uma pessoa muito pró-publicidade, em termos de gastos, de dinheiros públicos, mas existem assuntos de segurança, sabe, que precisam estar sob sigilo. Então, pode ser que haja alguma situação ali que justifique o sigilo. Tá? Eu, se fosse o ministro, pediria a prova na íntegra, colocaria sob sigilo em função desses assuntos de segurança nacional. Agora, temos que lembrar que em muitas operações a defesa alegava nulidade porque a prova não estava na íntegra e os juízes aceitavam que a polícia degravasse aquilo que interessava, né, às investigações. Então, eu sou da linha de que a prova tem que estar sempre íntegra e, para garantir a estabilidade, a segurança, coloca sigilo em cima dessa prova, entendeu? Aproveitando... Mas eu acho que crime ali não teve, porque senão o Moro já teria narrado. Aproveitando que você falou sobre a publicidade e até citou gasto em relação a isso, o pessoal comentou aqui, eu até não estava sabendo disso, teve uma decisão da Justiça derrubando o corte de salário dos deputados da Assembleia Legislativa? Não foi dos deputados, foi dos servidores. Infelizmente, teve. Durante o debate do projeto, eu cheguei a levantar essa possibilidade. Falei, gente, não vamos cortar salários, vamos cortar as gratificações. Porque na Assembleia existem umas tais de GEDs, gratificação especial de desempenho. Eu adotei o procedimento no meu gabinete de não atribuir GEDs. Por quê? Essas GEDs sempre foram questionadas pelo Ministério Público. Porque não havia, e não há, por exemplo, uma justificativa desse tal grande desempenho. Então, você pode ter um funcionário que o salário já é 15 mil reais, que é um baita de um salário, e ele ganha GEDs que chegam a 5 mil reais. Quando você olha na folha, você vê 15, mas na verdade ele ganha 20. Tá compreendendo? Então, o que eu sugeri? E não tem nenhum critério objetivo de desempenho, né? Imagino que não tenha nenhum indicador para falar, esse desempenho... Não tem. É a vontade do deputado, que muitas vezes faz rodízio dessas GEDs. Por isso, assim, quem eu contrato para trabalhar comigo, eu já aviso, não vai ter GED. Né? E é uma situação que a vida fica difícil, porque como todos pagam, o funcionário olha e fala, poxa, mas fulano trabalha menos do que eu e ganha GED. Eu falei, amigo, quando eu te contratei... Eu sou do meu gabinete também. O cara ganha tanto. No começo do meu mandato, começou um zum. Tinha uma funcionária que falava, não, porque, olha, tem isso, tem gratificação. Aí eu chamei uma reunião coletiva e falei, é o seguinte, estou avisando, aqui ninguém vai ganhar GED. Tá? Aqui, estou avisando. Pensem até a semana que vem se querem continuar ou se querem sair. Ponto, acabou. Então, eu sugeri durante os debates que, no lugar de cortar o salário, nós retirássemos as GEDs, que não são instituídas por lei, e que nós fecharíamos porta para discussões judiciais. Tá? E, inclusive, dificultaríamos fraudes, porque você corta 20% do salário, dá 2 GEDs, o cara volta a ganhar o que sempre ganhou. Entenderam que eu estava errada. Você pode buscar lá, eu fiz isso por proposta, tem um projeto de resolução número 11 de 2020, eu fiz por proposta, não foi só de boca. Perdi, né? E o que eu falei que ia acontecer, aconteceu. Vamos ver se conseguem derrubar o presidente por meio da Procuradoria, que é um corpo jurídico muito bom, a Procuradoria da Assembleia,
eles vão recorrer, vamos ver se conseguem derrubar. Independentemente, né, dessa prévia, que eu avisei antes, eu disse, né, que nem a motoquinha do desenho, independentemente disso, eu gostaria que o tribunal voltasse atrás, porque eu acho que é um indicador muito positivo. Ninguém que ganhe menos do que R$ 6.000 na Assembleia teve algum tipo de desconto. R$ 6.000 no Brasil é um baita de um salário. Neste momento, mais ainda. Então, assim, esse desconto não vai fazer ninguém ficar sem comer, sabe? Eu acho que o judiciário poderia ajudar um pouco. A gente está vendo aí coisas estranhíssimas, né? Não sei se no Mato Grosso ou no Mato Grosso do Sul, poxa, o Ministério Público deu auxílio saúde de R$ 1.000 para os membros do Ministério Público e R$ 500 para servidores. Eles já ganham muito bem, gente. Tem gente que não tem dinheiro para comprar feijão, sabe? Eu não sei como é que eles não têm vergonha. Eu tenho vergonha. Teve um tribunal, agora eu não consigo me lembrar de qual estado, que teve a cara de pau, não tem outro termo, de dar um aumento, né? Se conferir um aumento para fazer o trabalho à distância. Gente, pelo amor de Deus, no trabalho à distância, você tem menos gastos. Eu não vou dizer se trabalha mais ou menos, porque realmente a gente tem trabalhado bastante. Mas, assim, você tem menos gastos. Por que tem que dar um aumento? Então, assim, são pessoas que não têm vergonha. Ah, mas não é ilícito. Eu acho que a gente está num momento que não tem mais que ficar no debate só entre o que é lícito e o que é ilícito, o que é crime e o que não é crime. Nós temos que enfrentar o debate do que é e o que não é moral também. Né? Isso é imoral, isso é nojento, isso é asqueroso, isso é desprezível, sabe? Eu não gosto de adjetivar, mas tem hora que não dá. É uma vergonha. Como é que essas pessoas processam as outras fazendo essas barbaridades? Então a gente tem que falar sobre isso, desculpa, tem que falar sobre isso. Né? Agora, eu fiquei chateada com a decisão do TJ. Da Assembleia. É um corte de quanto e foi para toda a Assembleia, os servidores efetivos, os comissionados, ou teve algum corte? Então, Aí, lá. mas só, né, os servidores concursados não sofreram nenhum tipo de corte, zero, tá? Os servidores comissionados, são esses que não prestaram concurso, são indicados pelos deputados, e muitos são quadros técnicos muito bons, porque as pessoas também desmerecem muito comissionado, isso não é justo, né? Muitos são quadros técnicos bons. Aqueles que ganham até 6.100, que é o teto do INSS, pelo que foi aprovado, não teriam nenhum desconto nos seus proventos, zero, tá? Seguiriam ganhando 6.100. Os que ganham entre 6.100 e R$ 10.000 teriam um desconto, gente, de 10%. 10%. Os que ganham acima de R$ 10.000 teriam um desconto de 20%. Sabe? Não mata ninguém. A gente está numa situação de calamidade. De certa forma, o tribunal já deu o seguinte recado: aqui a gente não vai admitir isso, porque, de certa maneira, nós também cobramos um movimento parecido com esse do Poder Judiciário. Quando eles derrubam o que a gente fez, não deixa de ser um sinal de que lá eles também não vão fazer nada disso. Então, assim, eu não estou falando como deputada aqui, estou falando como cidadã. É muito triste, sabe? É muito triste. E é realmente num momento em que a maior parte das pessoas não está conseguindo trabalhar, em que, aliás, a maior parte das pessoas está vivendo com auxílio, né, de 600, R$ 1.200, isso sem falar de dos empresários que foram tomar risco e quebraram completamente, né, principalmente quem tem bar, restaurante, trabalha com evento, trabalha com turismo, completamente destruído, né, e parece que isso eu vejo dentro do Congresso também, não tem essa consciência de que quem paga o funcionário, sempre que a gente fala em corte de funcionalismo, falam de precarização, falam de injustiça, etc. Mas parecem que não veem que, na verdade, é justamente a população mais pobre, né, mais precarizada, que está pagando esses salários e que, para eles, não tem reajuste por inflação todo ano, para eles não tem estabilidade, para eles não tem nada. Por isso é que eu digo que a esquerda não defende o povo, não defende o trabalhador.
A esquerda defende sindicatos, defende categorias, né, defende esses grupos favorecidos. Porque, assim, quando a gente fez a reforma da Previdência, né, nossa, o que eu ouvi, mas eu entrei nessa carreira por causa da aposentadoria. Eu falei, não, amigo, desculpa, você entrou para ter a certeza que no fim do mês o teu salário vai estar depositado na tua conta. Uma certeza que ninguém tem. Então, não vem com esse discurso de que entrou por causa da aposentadoria. Né? E eu acho graça, porque na época da reforma, o que eu recebi de mensagem de gente que disse que se arrependeu de votar em mim, que eu sou uma traidora, aí eu falei, pelo amor de Deus, pega uma entrevista que eu tenha dado, uma fala minha, em que eu falei contra a reforma da Previdência. A vida inteira eu defendi. E isso não tem nada a ver com ser contra o servidor, tem a ver com justiça social. Por isso que eu digo assim, eu sou muito mais defensora da justiça social do que os esquerdistas. Né? Eles são corporativistas, eu não. Então, assim, o cara ter a garantia de que vai ter 6 pau na conta dele no fim do mês é uma garantia que brasileiro nenhum tem. E eles querem mais, eles não querem corte, eles querem garantia de que vão ter aumento. Gente, tem que dar um basta nisso, sabe? Tem que dar um basta. Por isso é que eu não concordo com o Guedes, né? Fez aquela fala inadequada de que é parasita, não. Servidores são importantes, eu reconheço essa importância, eu não tenho essa coisa de ser contra o servidor, não é nada disso. Mas eles são uma categoria favorecida por essa segurança? Sim, eles são. E quando o Guedes explica isso, ele está correto. E nós temos um problema sério, porque o Bolsonaro, tal qual os petistas, sempre foi pró-estatização, pró-Estado, pró-corporativismo. Então, assim, a gente está lidando com um negócio muito estranho, né? De dois grupos supostamente opostos, que, na verdade, são muito parecidos na ideologia e nos métodos, né? Só que um se apropriou de um discurso que não era dele, é nosso, entendeu? Então, para mim, fica cada vez mais claro, sabe, que foi uma coisa plantada. Agora, caminhando para o nosso encerramento, Janaína, queria que você primeiro agradecer mais uma vez por você ter aceitado o convite, Eu que agradecer agradeço. a todo mundo que assistiu, te fazer uma pergunta, pedir para você fazer as considerações finais e também pedir uma recomendação de livro para mim mesmo e para todo mundo que está assistindo também, qualquer leitura que você acha que é interessante para fazer Tá. Durante esse período. Primeira pergunta, não sei se você está acompanhando, comentaram aqui sobre, eu pessoalmente ainda não sei os detalhes, ainda não vi a fundo, mas vai ter uma mudança ali no rodízio da cidade de São Paulo, né? Não sei se você está dentro, perguntando sua opinião sobre isso. Tá. Sua opinião sobre isso, considerações que você queira fazer, né, de importante para a população saber ou escutar nesse momento de pandemia, de crise política, e a recomendação do livro. Tá, livros tem muitos, né? Eu sempre acho bom, e nesse período especialmente, ler As Origens do Totalitarismo, de Hannah Arendt, né? Eu acho que é importante. Tem um livro muito bom que eu usei para preparar a sustentação oral que eu fiz no Supremo, para defender as candidaturas avulsas, que o nome da autora é Simone Weil, o Vol, que é Veil. O título, se eu não me engano, é Abaixo o Partidarismo. Ela defende acabar com os partidos políticos. É um livro muito pequenininho, muito curto, mas é muito bom, muito atual. E tem uma passagem que ela diz assim, que se um nazista, né, encontrasse um comunista na rua e eles começassem a conversar, eles iam se assustar com tantas identidades que eles iam perceber que há entre eles. Então, acho que é um livro muito bom, de muito fácil leitura para esse período. E eu gosto muito de um livro que foi feito pelo Estadão, A Reconstrução do Brasil, não é? Como? A Reconstrução do Brasil? Não, eu tenho dificuldade de lembrar os nomes. Eu acho que ele chama Depoimento, tá? Foi uma entrevista muito longa que o Estadão fez com o Carlos Lacerda, antes de morrer. E aí eles transcreveram essa entrevista na forma de livro.
tá? Eu tenho muita identidade com o Carlos Lacerda. Assim, acho que foi um grande nome da política brasileira. Infelizmente, o golpe militar, né, inviabilizou a gente ter esse cara como presidente da República. Em 65, se houvesse eleição, né, eu acredito que ele teria sido eleito, e eu acho que o país estaria diferente, né, até para ver como esse cara era diferenciado. E eu, antes de saber disso, sempre tive essa paixão, né? Ele era fissurado por saneamento básico. E eu sou desde pequenininha, né? Muito embora tenha ido para a carreira jurídica, sempre quis sanear, sempre fico indignada de ver, né, essa coisa de criança nadar no esgoto, como o presidente disse, que era algo que fortalecia. Carlos Lacerda também. Então, esse depoimento dele é uma verdadeira aula da nossa história, sabe? Eu acho que é legal, né, nesse momento aí, que a gente não sabe bem para onde é que está indo, estudar totalitarismo, como é que ele aconteceu nos outros lugares do mundo, nos vários momentos históricos, para a gente se vacinar de qualquer forma de totalitarismo. E esse resgate desse depoimento do Carlos Lacerda, eu acho que é importante, porque eu vejo o Carlos Lacerda como um dos poucos exemplos na história política nacional de uma figura verdadeiramente liberal, entendeu? São poucos que são assim. Tanto é que ele lutou contra vários regimes, né? Ele não tinha um grupo, sabe? Eu realmente tenho uma admiração muito grande, acho que é legal fazer essa leitura. Com relação ao rodízio, ontem, da hora que eu, sei lá, de manhã cedinho até sei lá que horas da noite, eu recebi mensagens de gente reclamando dessa medida do prefeito. Num primeiro momento, ele anunciou que apenas as atividades emergenciais necessárias de sempre seriam excluídas, tá? E aí as pessoas começaram a me ligar, por exemplo, policiais federais que estão fazendo mega operação, eles vão com o carro no dia seguinte já não poderiam sair com o carro para fazer as operações, porque é dia sim, dia não, né? Então, como é que você faz se você vai fazer um plantão? Pessoas que trabalhavam nos hospitais, que não são profissionais de saúde, também não estariam excluídas, entendeu? As reclamações foram tantas, eu infernizei tanto a vida do presidente da Assembleia ontem o dia inteiro, que a Assembleia tinha que fazer alguma coisa, que não sei o quê, que hoje, pelo menos, o prefeito publicou o decreto com um mérito diferente do que ele anunciou, tá? Ele contemplou uma série de categorias, e excluiu desse rodízio pessoas que trabalham em hospitais, pessoas que entregam produtos essenciais, até caminhão estava na primeira versão. Então, assim, ele mudou muito. Então, acho que é importante para quem se revoltou ontem que olhe o decreto na íntegra, porque ali tem várias categorias que estão excluídas e existe a previsão de você identificar seu carro, para não ter que esperar a multa para depois recorrer. Tá? Então, esse é um primeiro ponto, vamos dizer assim, de informação para a população. Eu não sei até que ponto essa medida do prefeito vai ser eficaz, tá? Porque o que ele quer? Ele quer segurar as pessoas em casa. Por outro lado, muitas pessoas serão forçadas a usar o transporte público e aí aumenta o risco de contaminação, né? Não sei se houve pressão de empresa de ônibus, sabe? Para colocar mais ônibus em andamento, eu não sei se houve alguma coisa nesse sentido. O que o prefeito alega é que nós estamos com o aumento dos números, que os equipamentos de saúde estão, né, rumando para 100% de ocupação e que ele tem que segurar as pessoas em casa. Como eu acho que é uma situação muito nova, eu fiz as críticas ontem, seja publicamente, seja pelas vias institucionais, pedindo para ele aumentar o número de categorias excluídas. Ele atendeu. Vamos observar, tá? Vamos observar. O que eu posso pedir para a população, encarecidamente, é que aqueles que podem ficar em casa, trabalhando à distância, por favor, fiquem. Aqueles que podem pagar as suas contas, por favor, paguem, porque tem gente que pode pagar e está aproveitando a situação não pagando. Aqueles que podem ajudar, né, um parente, um vizinho, uma pessoa que sabe que está passando necessidade, ajude. A gente tem que sair um pouco desse lugar, Kim, de que só o governo faz. Eu vejo gente rica,
gente com condições, dizendo, olha que absurdo, fulano está passando fome e o governo não dá nada. Amigo, põe a mão no teu bolso e dá. Né? A gente tem que sair desse lugar, entendeu? Nesse ponto, os americanos têm muito a ensinar para os brasileiros, né? Dessa importância do voluntariado, dessa importância de fazer pelo país. Então, assim, existe muito voluntariado no Brasil, existe, mas esse discurso de que o governo tem que fazer alguma coisa, ele está, sabe, enraizado. E, assim, para aquelas pessoas que defendem o presidente Bolsonaro, que o seguem quase cegamente, eu peço que reflitam, né? Qual é a vantagem de fazer manifestação nesse momento? Qual que é a vantagem de ir para a porta de hospital buzinar, desrespeitar as famílias, as pessoas que estão ali tentando se recuperar? Então, assim, quer defender o presidente? Defende, grava vídeo, vai para as redes sociais, a gente respeita, mas comportamento agressivo, comportamento gratuitamente, né, irresponsável, eu acho que não dá mais para a gente respeitar, porque a doença é real, a doença existe, a doença está matando. Se está matando muito ou pouco, se para essas pessoas não está matando o suficiente, eu não vou entrar no mérito, mas é algo real, né? Então tem que ter um pouco de responsabilidade. Peço responsabilidade dos parlamentares, né? Muitos parlamentares, para agradar o presidente, para defender o presidente, estão dizendo que as mortes não estão ocorrendo. Vamos fazer fiscalização, vamos nos CISMINUS. Eu fui, mandei minha pessoa, a gente foi no cemitério para ver se estava tendo enterro. Vamos fazer fiscalização, ok, né? Mas toma cuidado com esse comportamento irresponsável, porque são pessoas que têm liderança, são pessoas que têm seguidores, são pessoas que influenciam e podem estar influenciando, né, as pontas para comportamentos irresponsáveis. Eu não estou criticando isso agora, Kim. Nas minhas aulas, a vida inteira, eu falei da raiva, da indignação, do inconformismo que eu tinha diante dos esquerdistas, que pegavam as pessoas muito pobres e estimulavam para fazer invasões. E a hora que a polícia chegava, quem era preso era o povo que tinha invadido. Não era o intelectual que ficava no seu gabinete criando teoria, sabe? Eles estão fazendo igual. Quem vai ser fichado não vai ser o deputado, a deputada que fica falando mentira na rede social. Quem vai ser fichado é o idiota que vai para a porta, né, do ministro, fica gritando que ele é comunista, o ministro mais direitista que tem no Supremo Tribunal Federal. Então, assim, essa responsabilização de cada qual é que eu peço, por favor, nesse momento, né, difícil, mais um momento difícil que o nosso país está atravessando. É isso. Muito obrigado, Janaína. Muito obrigado a todos que acompanharam. Um beijo para você, Janaína. Sempre um prazer falar com você. Tamo junto. Bom trabalho e força aí nesse momento de... Nossa. Obrigada. Usa máscara, hein? Toma cuidado aí. Tchau. Fica com Deus. Até mais.